Olá pessoal, boa noite. Peraí, estou muito próximo à câmera, eu fico com o rosto imenso. Sejam bem-vindos à nossa live. Agora vai dar certo, se Deus quiser. Olá, Odonto Age. Falei com você hoje, tudo bom, pessoal? Compartilha essa live aqui, clica no aviãozinho, compartilhe com os amigos. Professora Simone, beijos. Boa noite, querida. Vamos falar hoje sobre a professora Ana, sobre a harmonização orofacial. Vamos entrando aí, clica no aviãozinho, hello, compartilha essa live com os amigos. A professora tem uma didática incrível para ensinar a harmonização orofacial. Até eu que não tinha, sim, muita vontade em fazer, até gostei. Chegamos na parada, cadê? Vamos ver, vamos ver. Cadê ela? Aqui. Ela está me fazendo o estágio HO. Olá, professora, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho aí? Sim, perfeito. Perfeito. Acho que agora a gente consegue uma conexão boa. Sem dúvida. Eu acho que, como está entrando bastante gente, acho que seria bom a gente se reapresentar aí, porque tem muita gente que não entrou na primeira live, né? Que a gente deu uma cortadinha. Então, vamos embora de novo. Bora. Pessoal, meu nome é Evelyn. Convidei a professora Ana. Ela é especialista em HO. E foi indicação da professora Simone, endodontista. Eu não a conhecia. E ela está aqui hoje para falar um pouco qual o caminho para seguir na HO. Esse meu público é voltado mais para acadêmico, mas tem cirurgiões dentistas. Mas eu vou ser sincera, eu não sei nada de HO. Só um conhecimento de anatomia, né? Mas HO, eu já percebi que vai muito além disso. E a professora está aqui hoje à noite para explicar isso para a gente. Fique à vontade, professora. Bom, Evelyn, novamente quero agradecer o convite, né? Parabenizar por esse seu projeto. Eu sei que o teu projeto é mais voltado para acadêmico ou para alunos recém-formados, mas tem muita gente que vai entrar aqui, né? Alunos meus, ou até mesmo pessoas da odontologia que são especialistas em império, implanto, e podem pensar o porquê que eu deveria estudar a harmonização orofacial. E a gente veio aqui justamente para esclarecer que, assim como o digital, a odontologia digital, a harmonização orofacial ela veio para ficar. Ela é parte da nossa prática clínica, né? Então, quando a gente começou, no meu caso, né, quando eu comecei a estudar a parte de odontologia que eu me formei, logo na primeira especialização que eu fiz, que foi de dentística, eu logo aprendi que a boca ela deve estar integrada com a face, que a gente usa linhas de harmonia, de referência facial, para criar ali, para estruturar um sorriso, né? Então, a gente não tem como dissociar a boca da face. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou professora de harmonização orofacial há 7 anos, eu sou implantodontista, então o carro-chefe do meu consultório hoje é implanto, é cirurgia plástica periodontal também, e a harmonização ela representa 40% da minha prática clínica. Eu uso ela como a cerejinha do bolo dos meus casos clínicos. E eu trabalho muito com paciente hospitalar. Então, por incrível que pareça, a harmonização ela tem um nicho muito grande para paciente hospitalar e são poucos que sabem executar. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você sabe o que é cialorreia? Você já estudou? Que é salivação excessiva. Salivação né? excessiva. Então, muitos sabem que a doença de Parkinson, que é aquela doença que o paciente ele começa a ter tremores, tenta operar ou atender um paciente com Parkinson. Você não consegue. Então, você pode aplicar a toxina botulínica, por exemplo, para esse paciente parar esse tremor. E esses pacientes com Parkinson, em 80% dele, eles têm uma salivação excessiva. Pacientes com salivação excessiva, eles sentem um desconforto muito grande no convívio social, porque tem um odor fétido, né? O paciente ele tem lesão de comissura, ele não consegue quelite angular, ele não consegue se alimentar direito. Você vai fazer uma cirurgia num paciente desse, além do tremor, essa salivação excessiva, fica muito difícil você controlar sangue, soro, saliva. Então tem uma aplicabilidade muito grande e até é melhor até para o cuidador quando você cuida dessa hipersalivação desse paciente, tá? Então tem muito legal. Tem pacientes com AVC que a gente consegue tratar. E voltando esse paciente da cialorreia, antes da toxina botulínica, a única alternativa que tinha era a medicação.
Você tinha que entrar com escopolamina, por exemplo, que é uma medicação, mas que ela tem efeito sistêmico ruim, como alterações gastrointestinais, dores de estômago, radioterapia, que é muito agressivo, e nos casos mais potentes, mais agressivos de celorreia, até mesmo extirpação da glândula, né, ou ligadura dos ductos. Então, você imagina você fazer, por exemplo, uma radioterapia numa criança. Tem criança com cialorreia, tem criança com esclerose lateral amiotrófica com cialorreia. Então, isso é muito complexo. Então, você consegue tratar com toxina botulínica. E na bula do Botox, né, que é a marca da Allergan, você consegue ver que você consegue tratar crianças a partir dos 2 anos de idade. Então, é um nicho... Gente, quando o mundo souber o que a harmonização orofacial é capaz, vai faltar injetor. Anotem o que eu estou falando. Então, o meu papel principal nessa live é que as pessoas entendam para que veio a harmonização orofacial. Aqui ela veio. Tá? Então, para a gente começar a conceituar, como a gente começou na outra live, que deu pau, deu problema. Então, o que é a harmonização orofacial? A harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos que ela visa reestruturar, restaurar, tanto o intraoral quanto o extraoral, a fim de equilibrá-los, devolvendo forma, função e estética. Não, Ana, peraí. Então, se é um conjunto de fatores, né, de tratamentos intra e extraoral, então quer dizer que eu tenho que entender de boca para tratar a face? Sim, você tem. Por isso que o nome da especialidade... Todo. Então, por isso que o nome da especialidade é harmonização orofacial, e não só facial. E daí eu disse para você na outra live que não tem por que a gente ficar nesse embate contra os médicos, porque o trabalho dos médicos ele é complementar ao nosso. Né? Então, a harmonização orofacial, quem faz somos nós. Os médicos fazem um outro trabalho e têm uma outra visão, tratando lesões de pele, doenças ou fazendo outros procedimentos que não nos cabem, sem invadir uma área do outro. Então, isso que é o mais importante. Tá? Sim. E por que a boca e a face ela tem que ser tratada em concomitante? O dente ele envelhece. A face ela envelhece. Os dois envelhecem. Então é muito comum você ver uma reabilitação oral, o paciente ele tem a sua estrutura ali toda recomposta com esmalte, ou com resina, ou com cerâmica e com implantes. Então o sorriso está jovem numa face que não condiz. Então isso é muito ruim. Você tem que deixar a face condizente ao sorriso, né? O inverso também é verdadeiro. Você faz uma harmonização facial, mas o sorriso do paciente ele está envelhecido. Então, uma não vive sem a outra. Faz um preenchimento labial, por exemplo, num paciente com perda de DVO. Você acabou com o paciente, né? Então, o paciente, ele tem que ter mostrar as incisais com lábio em repouso de 1 a 5 milímetros. Então, você tem que entender de boca para fazer face. Então, a mensagem que eu deixo no seu Instagram, Evelyn, que é de pessoas recém-formadas ou acadêmicos, né? Não saiam nessa ilusão achando que vou fazer a harmonização orofacial para enriquecer. Isso é bobagem, porque é uma das especialidades, dentre as que eu faço, sou especialista em implanto, em dentística e harmonização orofacial. A harmonização orofacial, ela é a ciência mais difícil, na minha concepção, tá? Na minha opinião. E eu sou professora disso. Então, ela é uma ciência, ela tem que ser embasada em literatura e tem que ser feita com responsabilidade, porque ela muda vidas, né? E não é de hoje que a gente sabe que a face da gente, ela transmite mensagens ao nosso interlocutor. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho essa marca bem forte, eu tenho cara de brava, não que eu seja, né? Mas a gente transmite uma mensagem para o interlocutor o tempo todo. Isso não vem de hoje, né? Isso vem de muito antes. Pra você ter uma ideia, não sei quem conhece aí Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego. Aristóteles, ele começou a estudar fisiognomia e ele era um mentor de Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, quando ia escolher soldados ou seus melhores amigos, chamava Aristóteles. O Aristóteles fazia um estudo das características faciais do indivíduo para dizer se esse indivíduo seria um bom soldado ou um bom amigo. Então, assim, desde aquela época, já se julgava a pessoa pela aparência. Isso chama fisiognomia, que é o estudo das características faciais e as impressões que elas geram nos indivíduos, né? E isso acabou sendo estudado mais para frente por Hipócrates, o pai da medicina, que ele elaborou a teoria dos 4 temperamentos, que é estudada até hoje na psicologia e na medicina.
que dividiu os temperamentos das pessoas de acordo com as características faciais, em colérico, sanguíneo, enfim, que é o que está no livro do Braulio Paolucci, que é muito lido até hoje, que é sobre visagismo. Mas o dentista em si, ele é um visagista nato. Ele sabe que diastemas dentais dá um aspecto infantil, né? Uhum. Ele sabe que dentes mais arredondados dão um aspecto mais feminino. Então a gente sabe observar muito bem dente, mas que a gente comece a observar a face, né? Para entender quais são as características desejáveis para o nosso paciente, entender o porquê que ele nos procurou, né? Então é aí que a gente vai entrar aqui alguns slides que eu preparei para gente. Só que antes disso, eu queria explicar uma coisinha. A gente sabe que o esmalte, né, que o dente, ele é composto de esmalte, dentina e polpa, né? A gente sabe disso, mas a gente não sabe o que é composta a face. Então agora, como eu tô aqui no meu consultório aqui do interior do Rio, né? E eu vim aqui, eu peguei algumas coisinhas até para fazer uma simulação, vamos ver se dá para enxergar. Então, por exemplo, você sabe que o dente tem esmalte, dentina e polpa, certo? Vamos supor que isso aqui é o que compõe a nossa pele. Esse gorrinho, ele é a pele. Se eu tirasse a pele da nossa face, o que tem lá embaixo? Então vamos ver? Então vamos lá. O que é esse conjunto? Gordura, músculo, gordura e osso. O osso é a placa de vidro, tá? Então, com o passar do tempo, o que acontece com essas estruturas? Principalmente a gordura, ela vai perdendo volume. Conforme ela perde volume, e o osso também perde volume, eu tinha até pego uma placa menorzinha aqui. Só pegar aqui novamente. Eu desativei os comentários para vocês poderem visualizar melhor, mas depois eu logo ativo. Maravilha. Então imagina que você tem o osso assim quando você é jovem. E o seu osso também vai afinar. Fora isso, todos os compartimentos de gordura também vão afinar. E o músculo? O que acontece com o músculo? Bom, se eu tirasse esse compartimento de gordura superficial e observasse a força mecânica, né, a atuação mecânica do músculo, o que eu vou ver? Vou ver justamente isso, ó. O músculo, ele vai se movimentar por cima desse coxim de gordura. Então, esse coxim de gordura, ele vai servir como um apoio para o músculo, dando a convexidade do músculo. Então, quando você vê uma face jovem, você vê essa região, essa convexidade, você vê uma uniformidade. Com o passar do tempo, você vai perdendo esse coxim gorduroso e esse músculo ele não tem mais essa rampa deslizante, esse colchão mecânico. Então, ele vai ficar mais atrófico, né? Ele vai ficar mais rígido. E quando você revolumiza essa região, você repõe esse coxim de gordura com ácido hialurônico, esse músculo ele volta a funcionar melhor, mesmo no paciente mais velho. Então essa é uma nova teoria que tem se estudado hoje em dia, que chama de miomodulação. Então o preenchedor ele é capaz de melhorar também a força muscular e a atuação muscular, porque ele serve como uma barreira deslizante mecânica, tá? Assim como a bola de bichar, assim como todas as gorduras da face. Né? Mas para a gente separar o joio do trigo, a gente sabe o seguinte: para restaurar um dente, a gente usa esmalte, para restaurar o esmalte, por exemplo, a gente usa a resina, né? Tem materiais cerâmicos, a gente tem os implantes. Então, só vou dar uma viradinha na câmera, ver se vocês estão vendo direitinho aqui o meu slide, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, vamos falar um pouquinho. Dá para ver legal? Tá ótimo, professor. Bom, então eu falei para vocês que o dente, ele tem o esmalte, a dentina e a polpa, tá? E eu tenho aqui, ó, justamente isso que eu representei para vocês com a placa de vidro e as esponjinhas Scotch-Brite. Então, o meu gorro, que estava envolvendo todas essas camadas, o gorrinho, era a pele, né? A epiderme e a derme. Então, eu tenho aqui o subcutâneo, tá? O músculo era aquele rosinha que eu representei. E aqui em cima do músculo eu tenho gordura, que foi representada pela minha Scotch-Brite, e gordura embaixo e o osso. Então é assim que eu leio essas camadas, tá? E aí, como é que faz para repor todas essas camadas? Como é que faz para tratar todas essas camadas? Então, no dente, você sabe que você tem vários materiais para restaurá-lo, né? Ou para repô-lo. A cerâmica, a resina, os implantes. E na face, o que você pode usar?
muitos materiais. Você pode usar no músculo, por exemplo, a toxina, você pode usar nos coxins gordurosos e na camada óssea para repor essas perdas, o preenchimento, assim como para repor colágeno também que a gente perde, os bioestimuladores, tá? Então, esses materiais são materiais os quais eu vou trabalhar dentro da harmonização orofacial. Ah, Ana, eu posso preencher uma face com PRF, com PRP? Gente, eu não uso. Por quê? Esses preenchedores, principalmente o ácido hialurônico, ele tem características fisicoquímicas, características reológicas que são indispensáveis para o funcionamento desses preenchimentos, porque a gente não preenche nada estático, né? Então, esses preenchedores, eles têm que ter uma viscoelasticidade que permita repor esses coxins e ainda assim a gente fazendo os movimentos da face para eles não saírem do lugar. Então, você imagina você preencher um lábio, a hora que você sorri, o preenchedor sai do lugar, tá? Então, isso tem uma bioengenharia e uma tecnologia muito importante para que a gente consiga preencher com efetividade sem que eles se desloquem. Então, esses preenchedores, eles têm diferentes pesos moleculares, diferentes tamanhos de partículas, tá bom? Então, só para a gente entender quem é quem, vamos falar um pouquinho da toxina botulínica e do ácido hialurônico, principalmente, tá? Então, voltando aqui para mim, olha que interessante, Evelyn. Quando eu falo em toxina botulínica, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Para que serve o tão famoso Botox? Fala qualquer coisa. Ruga, qualquer coisa que você vê na sua cabeça. Ruga. Realmente estabilizar o movimento. Então, normalmente, na cabeça da maioria, vem Botox é para ruga. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. A gente, goma de mascar, a gente chama de chicletes. Chicletes é uma marca comercial. O produto é goma de mascar. O produto chama toxina botulínica. Botox é a marca Allergan, que hoje é a marca que eu uso, é a minha marca de eleição, devido à segurança desse produto, do raio de difusão e da qualidade desse produto, referente a peso molecular, enfim, que não vem ao caso agora. Mas só para a gente explicar um pouquinho melhor. A toxina botulínica, ela não é um tirador de ruguinhas. Ela é um remédio. Você sabia que ela é uma medicação? Ela está inscrita como uma medicação. Ela é um neuromodulador. Pode usar na ATM? Não sei se é o ácido é. Não, a gente vai falar um pouquinho mais disso já já. Então, a toxina botulínica, ela é um remédio. Ela é uma medicação. A Neosaldina, que é aquela medicação para dor de cabeça, é um remedinho químico. É uma medicação química. A toxina botulínica, ela é uma medicação biológica, tá? Então, ela é proveniente de uma bactéria. Ela tem que ser armazenada numa temperatura ideal, tá? Não vem ao caso essas especificidades, mas a gente não tem que pensar em ruga para usá-la. A gente tem que pensar em musculatura, em glândula, em função. Porque ela é um remédio que age direta e indiretamente no sistema nervoso central e também no sistema nervoso autônomo. Então, vou dar um exemplo, né? Ela é uma medicação tanto para terapia muscular quanto para glândula. Glândula salivar, ela também é usada por médicos em próstata, em bexiga, né? Você pode usar em nevralgia do trigêmeo, você pode usar em paciente com AVC para você regular esse paciente. Então, ela é uma medicação tão potente que eu costumo falar sempre que a diferença entre o veneno e o medicamento é a dose, tá? Ela em excesso, ela é veneno. Para você ter uma ideia, ela foi usada a primeira vez na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos como arma biológica, né? Nossa. Você tem uma ideia do que é, né? E o Iraque, ele afirmou ter produzido 19 mil litros de toxina para usar na Segunda Guerra, mas graças a Deus não usou, porque seria o suficiente para dizimar a população mundial em 2 vezes, né? Então, assim, é muito potente. Então, dando um outro exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, a gente tem aqui no pescoço as bandas platismais. Então, um colega aplicou nas bandas platismais, né? Ele não avaliou se essas bandas eram fortes ou não e aplicou na mãe dele, e me ligou. Falou, olha, Ana, minha mãe está com dificuldade de engolir. Aí eu falei, bem, como a toxina ela não age no ato, ela vai agindo de forma crescente, no 15º dia ela vai estabelecer a ação dela. Eu falei, olha, se no primeiro dia você já está sentindo uma dificuldade, se eu fosse sua mãe, né, você leva a sua mãe no hospital, porque ela periga fazer uma traqueostomia, que vai começar a paralisar a função respiratória também, né? O paciente vai começar a ter disfagia, disfonia. Dito e feito, a mãe dele traqueostomizou por conta de uma aplicação inadequada de toxina. Então, se você pensar em ruguinha, onde tiver ruguinha eu aplico, você vai se dar mal. Então, para aplicar a toxina, você tem que ter o quê? Força muscular excessiva.
Se você não tem força muscular excessiva, você não aplica. Ele não é um tirador de rugas, ele não é um produto cosmético, ele é um remédio. Então, vamos supor, eu vou aplicar no masseter, né, que é uma musculatura aqui do rosto, eu vou aplicar no masseter para afinar meu rosto. Se você não tiver um masseter forte, bombadão, e aplicar, o paciente vai ficar comendo banana amassada 6 meses, porque aquele masseter não era forte. Você transformou um músculo normal em fraco. Né? Então, você só pode aplicar a toxina em músculo forte. É a condição sine qua non para você aplicar. Senão, você não pode aplicar. Bom, Ana, e qual que é a característica? O que é esse produto? Vocês aprendem na faculdade a textura de um silicone de adição, a textura de uma resina foto, a textura de um cimento resinoso, mas a gente não tem contato na graduação com esses produtos, com a toxina e com preenchimento. Então, quem que é quem? Né? Então, a toxina, se eu olhar o potinho dela, Evelyn, ela é um pó. Parece que está vazio o frasco, né? Ela é um pó congelado. Então, ela tem esse congelamento, você olha, parece que não tem nada, e você vai preparar esse pó com um sorinho estéreo. Quando você prepara com sorinho estéreo, ela vira um líquido, né? Uma vez que ela é um líquido, você vai injetá-la na musculatura, ou nas glândulas, ou em dores nevrálgicas, dores orofaciais, enfim. Então, se ela é um líquido, ela não oblitera vasos, ela não tem perigo, né, de você obliterar um vaso, porque ela é líquida. Então, você imagina uma mangueira, se eu colocar um gel de cabelo numa mangueira, ela vai fechar. Mas a água da mangueira não oblitera ela, né? A água sai pela mangueira normal. Então, ele não comprime vasos e nem oblitera. Então, o maior risco da toxina botulínica não é esse. É migração, é aplicação inadequada e acaba, talvez, ali migrando para outros músculos e gerando pitoses, assimetrias de órbita, blefaroptose, enfim. Visão dupla, lacrimejamento espontâneo, quando você não sabe aplicar de forma adequada. Então, o pessoal vai fazer as ruguinhas aqui da órbita, né, dessa região periorbicular. Por isso que eu falo, não leve em consideração rugas, leve em consideração a dinâmica muscular. Porque se eu sorrir, ó, eu tenho ruguinha até aqui, eu vou aplicar na bola do olho? Não vou. Se eu aplicar na bola do olho, eu vou começar a ter visão dupla. Pode cair minha pálpebra. Eu vou ter eventos adversos referente a isso. Então, não é um remédio para ruguinha. Ele é um neuromodulador potente, né? Ela é a toxina mais potente conhecida, né? Que é a toxina botulínica, tá? E por que eu faço questão de falar que eu uso o Botox da Allergan? Pela segurança do halo de difusão. Porque eu apliquei aqui, eu tenho que saber o quanto essa toxina vai espalhar. Se eu pegar uma xícara de café, Evelyn, e enchê-la de café, e eu derrubar esse café aqui na mesa, ela não vai espalhar? Sim. Mas ela espalha sempre igual ou ela espalha de forma diferente? Diferente, não é? Então a toxina não, ela tem que espalhar igual, porque se eu aplicar aqui, eu não quero que ela migre para músculos adjacentes, porque os músculos da face estão todos pertinhos, né? Então se eu vou tratar, se o médico vai tratar um espasmo de braço, tem paciente que tem distonia, movimento involuntário, aqui tudo bem, agora na face é tudo muito junto, né? Os músculos, eles são ali intrínsecos, estão muito perto um do outro. Por isso que no nosso método a gente mede tudo, para que essa toxina não migre e atinja outro músculo. Só que se mesmo você medir e usar uma toxina que não tem um halo de difusão certinho, quer dizer, eu aplico aqui no centro, eu sei que ela vai até aqui. Isso chama-se segurança, né? Então eu sei que o Botox da Allergan, ele tem um halo de difusão de 1 centímetro. Então, se eu aplicar para cá, ele vai espalhar em 1 centímetro. As outras toxinas eu não tenho essa assertividade, né? Então, se eu aplicar, principalmente em glândula platismal, né, pacientes com distonia, movimento involuntário, tem paciente com tique nervoso, distonia, se ela migrar para a região errada, o paciente ele pode ter dificuldade de engolir, dificuldade de falar, né? Disfonia, disfagia. Então, o halo de difusão dela é muito importante, tá? Então, ela tem um peso molecular certinho. Se você vai na fábrica da Allergan e Westport, eles vão pesar molécula a molécula e tem que ter 900 kilodaltons para garantir esse halo de difusão certinho. Pois bem, acho que a toxina está bastante claro. Então, a toxina é isso. Ela é para terapia muscular. Anulem da cabeça de vocês que é para ruguinha, né? A ruga, na verdade, a melhor estética, ela é uma consequência. Porque ela foi descoberta assim. Então, o Dr. Scott estava estudando blefaroespasmo e aí ele foi aplicar. Ele pegou cepas de toxina botulínica do Dr. Shantz, que era um outro doutor, aplicou. E aí, foi o casal Carruthers, que é um outro casal, ele... dermato e ela oftalmo, falou, engraçado, onde você aplicou para melhorar o espasmo, teve uma melhor estética. Então, primeiramente, deu-se aplicação terapêutica para depois ter a melhor estética, tá? Então, sempre pensem em função. Por favor, não pensem em ruga.
Assim como, vamos agora para outra coluna aqui dessa minha lista, do quem é quem. Então, a toxina botulínica, ela é um pó, uma vez diluída, ela é um líquido, maiormente ela atenua a força muscular, mas age em glândulas, enfim. É para músculo com muita força. E o maior risco que você vai ter é migrar. Para que não migre, técnica adequada, treinamento, conhecimento anatômico e usar um produto assertivo cujo halo de difusão seja controlado. Beleza. Agora esse aqui, preenchedores, tá? O preenchedor mais utilizado é o ácido hialurônico. Por quê? A gente tem ele no nosso corpo. A gente tem ácido hialurônico nos nossos ossos, no humor vítreo dos olhos, na cartilagem, no nosso tecido conjuntivo. Ele é altamente biocompatível. A toxina botulínica é um pó que vira líquido uma vez preparada. O preenchedor, ele já vem pronto para uso. Ele é um gel. A textura é mais ou menos de um gel de cabelo. Ele é viscoso. Então, ele serve para dar volume. Dar volume em quem? Em pacientes que tenham perdido volume. Por exemplo, paciente classe 2, né? Paciente classe 2, ele é heterodinato, ele precisa de volume no mento. Então, você consegue volumizar. Ou um paciente que tenha lábio leporino, você consegue melhorar. Pacientes acidentados, sofreu um acidente, teve deformidade. Atendi a mãe de uma aluna que caiu de rosto, né? Bateu a face no chão, teve fraturas ósseas e ficou com deformidade. A gente revolumizou e reestruturou e ficou perfeito, né? Então, ele serve para dar volume. Seja em estruturas onde tenham perdido volume ou estruturas que o paciente não tenha volume por alguma deformidade óssea, né? Deformidade congênita, enfim, tá? Ele é um gel. Uma vez sendo gel, Evelyn, vou tomar agora, fazer uma prova oral com você. Uma vez sendo gel, ele oblitera vaso ou não oblitera? O gel. O gel. Pensa na mangueira. Se eu colocar gel de cabelo na mangueira, ele vai entupir a mangueira, não vai? Vai, já o gel. O gel oblitera. Ele oblitera. Sim. Ele fecha o vaso. Ele oblitera o vaso. Então, o preenchedor, o maior risco dele é fechar o vaso, é obliterar. É você pegar uma artéria da face e ele pode vir a promover uma necrose. Então, para que isso não aconteça, o que você tem que fazer? Estudar anatomia, técnica adequada e produtos com bioengenharia adequada, tá? Então, a gente entendeu aqui quem é quem, quais são os produtos. Eu acho que é legal a gente começar a dar uma olhada aí se alguém tem alguma pergunta, porque eu vou passar para a próxima parte da aula. Hoje não vai ser uma live tão comprida, porque terão outras, né? Para não ficar tão cansativo, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Quem tem perguntas? Manda perguntas, pessoal. Estejam à vontade. Tem pergunta aí? Acredito que ainda não. O pessoal está elogiando muito. Maravilha. Bom, sendo assim, vamos continuar, né? Então, o que acontece? Como eu falei para você, Evelyn, a gente tem um envelhecimento da face. Então, a gente tem que saber estudar a proporção facial, tem que entender. Quando você olha um dente e você vai restaurar, né? Então, quando eu fiz uma aula ali fui aluna do Irata na especialização, e eu falei para ele, Irata, eu não estou conseguindo restaurar esse dente. Ele falou, Ana, para você conseguir restaurar esse dente, você tem que ver, você tem que enxergar como você quer que se identifique, qual que é a anatomia desse dente, né? Então, sempre pode desatualizar, fechar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ver, porque eu vou rapidinho. Queria mandar um beijo. Tem um monte de mentor meu aí, Marcelo Nunes. Marcelo Nunes, eu queria falar que é a pessoa responsável por eu me apaixonar pela pele. Tem um monte de amigos, colegas queridos, Garófalo, meu mentor na dentística também. Então, mandar um beijo para meus alunos de Recife e também para todos os meus amigos. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, quando você vai restaurar um dente, você tem que saber a anatomia do dente. Então, você sabe que um primeiro molar inferior ele tem 3 cúspides na vestibular e 2 na lingual, por exemplo, né? Quando você vai restaurar uma face, você tem que entender de proporção. Você tem que entender que essa face ela vai envelhecer como os dentes, né? E olha só que interessante. A face, você vai ter perda óssea, perda de coxim gorduroso, né? Você vai ter ali diferentes modulações musculares, né? O músculo ele vai mudar um pouco a forma como ele vai agir. Os depressores eles vão ganhando potência pela gravidade e os elevadores vão perdendo potência. Então, na boca, o que acontece? Você vai tendo desgaste dental, do esmalte dental, né? Então, você vai tendo mais formação de dentina reacional, mais material inorgânico. Você vai tendo retrações gengivais, você vai tendo reabsorções ósseas e você tem que recompor.
todas essas perdas também intraoral, com recobrimento radicular, com a periodontia, com a reabilitação oral, repondo ali os elementos, as estruturas dentais perdidas, com a implantodontia, repondo os elementos dentais perdidos, e na harmonização, como isso funciona. Então, eu vos desafio a uma coisa, né? Uma mensagem que eu quero deixar: quem trabalha com harmonização é imprescindível que trabalhe com foto. Não pode não trabalhar com foto. Por quê? A gente vai ensinar agora vocês a fazerem como se fosse um DSD ali, né? Bem tabajara, não estou falando intraoral, mas de face, tá? Então, é muito simples. Quando você olha uma face, vai fazer análise estética facial, eu sempre falo para o aluno o seguinte, Evelyn: você tem que tirar uma foto da face do paciente que você consiga compreender aqui, ó, do vértice do crânio até essa furúncula, que a gente chama de fúrcula external, tá? Então, aqui do ápice a fúrcula, para você enxergar todo o paciente. Desenha a linha média. A linha média, ela vai compreender aqui a região de glabela, aqui filtro, e essa região aqui de hipogônio. E traça-se a linha média, tá? Por que a linha média é importante? Para você ver simetria bilateral. Para você ver, às vezes você até vê que o masseter, ele tem mais edemaciado de um lado do que do outro. Será que está mais forte porque o paciente mastiga mais desse lado? Será que aqui o paciente tem perda de dente? Será que a oclusão dele está estável? Tem que ver a oclusão também antes de agir na face, né? Então, você tem que observar as simetrias laterais, para ver se está assimétrico. Nossa, por exemplo, eu olhei aqui na face desse paciente, ele tem uma linha horizontal. O rosto dele parece que tem uma giroversão. Será que ele dorme desse lado? Então tem que mudar os hábitos do paciente também. Então você vai passar a observar as simetrias, tá? E aí a gente vai traçar, depois que você tirou essa foto de frente, né, essa foto frontal, você vai traçar linhas verticais. E quais são essas linhas? Linha do cabelo, linha ofríaca, que é da sobrancelha, base de nariz e a linha aqui de mento, tá? Então, uma vez aqui traçada essa linha, essas linhas, você está dividindo a face em terços. E o que você vai observar? Nesse primeiro terço, eu trato normalmente com a toxina botulínica. Então, aqui eu vou agir com a toxina. Esses 2 terços aqui são terços muito importantes, principalmente no padrão de envelhecimento. Eu perguntei para você, na primeira live, qual o osso da face que mais envelhece? Maxila. Bingo. Maxila? A maxila, ela é o primeiro osso aqui da face, o osso que mais reabsorve e mais envelhece, né? E somado a isso, com perdas e desgastes dentais, você tem um colapso aqui dessa região. Num paciente jovem, o ideal, ou num paciente com uma assimetria ideal, o terço médio e o terço inferior, eles têm que ser proporcionais, tá? Quando você tem uma perda, um encurtamento do terço inferior, você tem que pensar, será que esse paciente perdeu o DVO? Não, aí você vê, a DVO dele está ok. Ah, não, então falta volume no mento. Você consegue volumizar o mento para deixar essa proporção igual, tá? Essa proporção certinha de 1 para 1. E olhando só a proporção do terço inferior, se eu traçar essa linha, usar essa linha mesmo de base de nariz, traçar uma linha de comissura a comissura e essa de base de mento, a proporção tem que ser 1 para 3. Num paciente que ele é classe 2, essa proporção é 1 para 1, tá? Ele tem uma perda ele tem um encurtamento desse terço inferior aqui, e você consegue projetar esse mento, transformá-lo de 1 para 2, com os preenchedores também. Então você começa a avaliar terço por terço do paciente. Quando eu vou fazer o orçamento do paciente de harmonização facial, eu faço as fotos intraorais e faço essas fotos extraorais também, e eu começo a fazer minha harmonização por terços. Tá? Então eu vou fazendo o projeto da minha casa, vou fazendo aos pouquinhos. Primeira parte da casa é o alicerce. O alicerce, a fundação, o terreno da minha casa é a boca, é o intraoral. Não tem nada mais bonito do que um sorriso adequado. Então você tem que restabelecer o sorriso do paciente, o intraoral. Tem paciente que não tem dente e quer fazer preenchimento, isso não tem o menor cabimento, tá? Então você tem que ter dente ali, porque a gente sabe que ossos, dentes, né, o processo alveolar e os dentes, que eles dão suporte. Quantas vezes você fez uma prótese total lá na faculdade, né, uma PT, só de colocar a epítese da prótese, a flange, já não muda? Sim. Então muda todo o suporte de lábio dele, esse ângulo nasolabial muda. Então tem que tratar o intraoral, gente. Não tem jeito, não tem como dissociar o intraoral do extraoral. Não dá, tá? Então voltando aqui à nossa avaliação facial, a gente vai avaliar por terços, como eu falei, tá? Então,
Se eu for fazer uma análise aqui do processo de envelhecimento, Evelyn, isso aqui é uma fotinho, dá para enxergar legal? Tá ótimo. Se eu olhar no geral, isso vai acontecer com todos nós, felizmente ou infelizmente. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente se torna bem mais velho, lá para os 60 e poucos anos, né? Então, isso é um processo gradativo. Se a gente atuar com a harmonização orofacial no paciente com a minha idade, né, com os 35 aos 38 anos, a gente vai mudar o padrão de envelhecimento. Não é que ele não vai envelhecer, mas ele vai envelhecer bem. Né? Então, se você consegue restabelecer DVO, restabelecer os tecidos moles, recobrir aquelas raízes, né, quando possível, fazer toda a reabilitação oral e facial do paciente, ele vai envelhecer com qualidade. A minha mãe, quando tinha a minha idade, ela já tinha 4 filhos. Né? Então, as mulheres hoje em dia, elas envelhecem diferente, os homens também. Né? Os 40 são os novos 30 e assim vai. Então, a gente consegue atuar nesse padrão de envelhecimento facial. Porque quando a gente chega nesse processo, as rugas glabelares aqui, elas estão mais proeminentes, porque o músculo, de tanto usar, ele rompe fibra colágena e forma essas marcas. Você tem bolsas infrapalpebrais. Você tem também um pronunciamento aqui desse sulco nasolabial. O sulco melomentual, ele também vai se pronunciar. Com o envelhecimento, o lábio, ele vai perdendo o formato dele também. Se tem uma atrofia labial, atrofiou o lábio, formam-se as marcas periorais, o famoso código de Barra. Né? Você tem também uma pitose da ponta do nariz. O malar atrofia também. Você tem uma atrofia malar e a maçã do rosto aqui, ela cai. Você perde contorno mandibular. Então, você imagina que maravilhoso você ter materiais com bioengenharia suficiente para restabelecer todos esses contornos faciais. Né? Isso é incrível. Não adianta você pegar um paciente desse, facetar, fazer uma mega reabilitação oral, deixar um sorriso impecável, sendo que a face não conversa com a mensagem que ele transmite no sorriso. Rejuvenescer o sorriso tem que rejuvenescer a face também. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, a harmonização orofacial, ela veio para ficar, ela é orofacial, a boca ela não dissocia da face. Se você não faz, você tem que ter alguém que faça no seu consultório. Ou você tem que assistir uma aula como essa de hoje, uma aula que eu chamo de aula aperitivo, para saber indicar. Né? Isso é extremamente importante também. Sim. Então, o que acontece? Isso aqui, a gente chama de triângulo da juventude. Quando a gente é novo, então você tem as maçãs do rosto proeminentes, né? E você tem um aspecto triangular da face. Conforme os compartimentos de gordura, eles vão atrofiando, você vai tendo a perda da elasticidade da pele, você tem uma migração desse volume dessa região para essa região aqui para baixo. Então, quando eu vou preencher um paciente nessa idade, ou nessa idade, né, de 40 e poucos anos, eu vou tentar transformar esse triângulo invertido para esse aqui. Eu vou tentar chamar a atenção para o zigoma. Eu preencho aqui com uma técnica que eu chamo MD Codes, tá? Porque eu jogo a luz, é que nem a área de espelho do dente, né? Quando você faz faz com o Soflex lá, a área de espelho. Então, a minha área de espelho é a maçã do rosto, é o zigoma. Eu quero que jogue a luz aqui para esconder outras características faciais indesejáveis do terço inferior. Porque quando você joga a luz para cá, você engana. Então, para você trabalhar com preenchedores, é jogo de luz. Quando eu preencho e dou mais volume, deixo isso aqui convexo, redondinho, como era quando ele era jovem, eu jogo a luz para cá e não a luz para cá. A luz ela vai para onde tem mais volume. Quando você está mais idoso, a luz está aqui. Então, chama mais atenção o terço inferior. Isso não é legal, tá? Porque a gente tem uma migração caudal dos compartimentos de gordura aqui do terço médio e a inversão desse triângulo, tá bom? Por conta do aumento dessas proporções inferiores, tá? Então, o que acontece? Eu adoro essa figura aqui, tirei da Allergan, né? Então, estou referenciando. E esse artigo depois também do PES, não vou ficar falando o nome aqui de autores para não tornar a nossa live um pouco enfadonha, mas uma coisa eu quero falar aqui para a gente. Quanto tempo a gente já tem de live ainda? Tem quase meia hora ainda. São tá. 23 Não vou dar uma live extensa de 1 hora, mas eu vou falar de uma coisa muito importante. Quando você vai fazer o planejamento intraoral, você pede exames complementares. Então, você pede radiografias, tomografias, você faz fotos, você tem modelos de estudo, você tem um enceramento. E na face? Fazer o quê, né? Então, a maior dificuldade hoje do cirurgião é você saber planejar uma face, né? Então, eu entro numa área chamada de semiologia.
A semiologia, ela existe na odontologia, ela existe na medicina. A semiologia é você estudar, você fazer a avaliação clínica do paciente, estudar os sinais e sintomas para estabelecer o diagnóstico adequado, tá? Então, isso chama semiologia ou propedêutica. Você tem que ouvir qual que é a intenção do seu paciente. Então, eu brinco que eu fui no cirurgião plástico e eu não falei o que eu queria. Então, eu cheguei no cirurgião plástico e eu comecei a conversar com ele. Antes de eu falar o que eu queria, que era fazer uma avaliação para a mama, ele falou, você quer fazer o nariz, né? Não era isso que eu queria. Então, se eu não fosse uma pessoa bem resolvida, ele tinha me incutido um complexo, né? Então, a gente tem que ouvir o paciente, não tem que impor para o paciente o que a gente quer. Então, a gente tem que ouvir, fotografar e, junto, elaborarmos um plano de tratamento. Então, isso é semiologia, é você ouvir e saber diagnosticar. E a fotografia, ela vai servir porque na hora do exame clínico tem muita coisa que passa batido. Quando você fotografa com uma câmera profissional, uma lente macro, ela magnifica 25 vezes o que o olho humano não vê. O que o olho humano vê. Então, aquilo magnifica e você sentado, você consegue elaborar um plano de tratamento, né? E voltando à tão chamada semiologia que eu falei, eu vou citar um estudo da Allergan, em que eles fizeram um estudo que é um dos maiores já conhecidos, né? É um estudo que foi realizado em 27 países com 54 mil pacientes. E o objetivo desse estudo era o porquê você procura harmonização orofacial. E dentro desse estudo, são 4 motivos que os pacientes vão te procurar. O primeiro, eles chamaram de beautification, que é o embelezamento. Aquele paciente que ele quer só um contorno labial, né? Ele quer uma coisa simples, uma coisa sutil. Esse é o beautification. O segundo motivo é o correction, que é a correção. A correção é quando o paciente ele tem alguma coisa que ele não convive socialmente por causa daquilo, porque nem paciente com AVC, né? Então, às vezes, ele põe o cabelo na frente, ele não sorri, ele não se relaciona socialmente. Então, esse motivo é o correction, que a gente pode corrigir algumas assimetrias ou alguns defeitos ósseos do paciente. Então, esse é o segundo motivo. Então, o primeiro é o embelezamento, o segundo é o correction, né? O terceiro e o menos usado é o transformation, transformação total, aquele extreme makeover, aquela transformação que você vê no Instagram, de antes e depois, que o paciente nem parece que é ele. Isso é o menos feito, né? O paciente, normalmente, ele não gosta disso. Quando ele vai fazer a harmonização, ele fala, você não vai me transformar, né? Ele fala, não, eu só vou pegar características tuas e vou melhorar. Ou quando o paciente está envelhecido, não, eu vou devolver esses coxinhos de gordura para o local. Ou vou fazer uma terapia muscular, né? Ou eu vou levantar a sua DVO, enfim, né? E o mais procurado no consultório é o positive aging. O que é o positive aging? A maioria das pessoas na minha idade, com quase 40, ou acima dos 40, até os 70, é quando a idade biológica dela não condiz com a idade que ela sente. Então, você vê o paciente com espírito jovem, né, que ele tem uma outra cabeça, ainda mais mulheres hoje que ingressaram em mercado de trabalho, são mães mais velhas, então ela fala, poxa, eu não me identifico com a minha idade biológica. Então, eu queria que a minha face transparecesse como eu me sinto, né? Então, é aí que você vai atuar. E é aí que é o estado da arte. Assim como você vê profissionais de dentística que fazem facetas extremamente brancas, que não é bacana, né? Parece um bidê Deca. Então, fala, pô, não condiz com a idade do paciente, o harmonizador também. Né? O injetor de harmonização orofacial, ele tem que entender as características de cada idade daquele paciente para recompor aqueles tecidos, para restaurar. Né? Então, a gente vai fazer uma restauração de face, isso que é o mais importante, para que a face venha condizer como o paciente se sente psicologicamente. Então, a semiologia é importante. Para você que está nos assistindo, que já faz harmonização orofacial, eu vou agora passar o que cada idade vai acontecer em cada idade. Isso é muito importante para que a gente possa estabelecer o que é feito. Então, nesse quadro aqui da Allergan, olha só que interessante, né? O que eu gostaria de contar para vocês. O que começa a acontecer? Quando o paciente tem 20 anos, ainda está tudo bem. Você tem a musculatura, embaixo da musculatura você tem aquele coxinho gorduroso, que ainda está servindo como um colchão de deslizamento. Então a musculatura, ela está com amplitude, ela está curvilínea, ela está convexa, você tem jogo de luz aqui na maçã do rosto, está tudo ótimo. Quando o paciente começa a entrar nos 35, ele começa a ter flacidez aparente na região periorbicular,
ele começa a ter linhas de expressão mais evidentes, começa a marcar suco nasolabial. Então, vejam bem, região periorbicular começa a ter a flacidez. Você já pode agir aqui com skin booster na região para melhorar, tá? Então, normalmente, a filosofia do brasileiro é sempre procurar quando está bem mais velho, que não tem problema, né? Tanto na parte dental quanto na parte facial. Mas se você tratar preventivamente, é muito melhor. Vai mudar o jeito que você envelhece, né? Então, você consegue fazer um MD Codes para puxar, fazer um lifting aqui da massa do rosto, né? Puxar, fazer lifting e melhorar o suco nasolabial. Então, você faz isso aqui, ó, né? Sem agir diretamente no sulco, tá? Que fica muito melhor, que não dá aquele aspecto de... Parece que o paciente tem um rolete de algodão aqui, né? O paciente fica... Né? Então, você consegue fazer o lifting e melhorar, tá? Então, isso é na fase dos 35 anos. Quando você está lá na fase dos 45 anos, mais ou menos, as rugas glabelares, que é essa do músculo do bravo, né, no meio das sobrancelhas, elas ficam mais evidentes. Você começa a ter um apagamento do contorno mandibular, então você vai ter que começar a agir aqui também, pensar em agir. A gordura malar, ela começa a ser reabsorvida, então tem que fazer aqui um MD Codes para reestruturar essa região, né? Começa a surgir bolsas de gorduras infrapalpebrais e as linhas periorais ficam mais evidentes. Então, num paciente de 45, eu já tenho que pensar numa toxina, num preenchimento aqui na região de órbita para reestruturar essa cavidade orbitária, porque a órbita ela vai abrindo essa órbita, ela vai mudando. Se você pensar no esqueleto da face, né, no crânio, ela vai abrindo a órbita e vai tendo uma absorção maior, tanto nessa região súpero medial como ínfero-lateral. Então, começa a abrir e começa a marcar. A pele, nada mais, nada menos, é como um lençol em cima de tudo isso. Então, essas perdas subjacentes embaixo, que a gente tem que repor com preenchedor, vão se transparecendo na pele, tá? Então, na linha perioral mais evidente, eu consigo só contornar esse lábio de forma sutil para restabelecer as características que ela tinha quando tinha 30, quando tinha 20, tá bom? Quando o paciente começa a ter 55, começa a ter toda uma piora. O canto da boca começa a cair. Você vai ter que agir nessa região. O nariz começa a cair também, porque você tem uma absorção da espinha nasal. A região aqui, a fossa piriforme também começa a absorver. Tá? Você tem uma ptose de nariz. Você começa a ter uma reabsorção dessa gordura temporal também, da gordura malar. A pele começa a envelhecer mais, tá? Começa a ter um fotoenvelhecimento. E quando a gente chega aqui, ó, no 65, aqui a pele está muito fina por causa do fotoenvelhecimento, né? Você tem muita absorção temporal. Você tem muita absorção zigomática e absorção malar mais acentuada. Isso tudo vai enfatizar o sulco nasolabial, tá? Você começa a ter uma piora dessas estruturas. Eu consigo agir em todas essas idades, né? De 30 até os 70, 80, não tem idade, tá? Mas quanto mais preventivamente eu agir, eu consigo reestruturar com menos produto, né? Então, a harmonização facial você faz de forma gradativa por terços, respeitando a biologia do paciente, porque não pense vocês que você aplicar preenchedor, o paciente não vai ter dor pós-operatória. Então, você vai ter dor. Quando você faz um implante num dente, você tem dor, né? Você tem calor, rubor, dor, tumor, você tem os sinais flogísticos. Na face também. O preenchimento, ele é um implante injetável. Ele é um gel, mas ele é um implante injetável de face. Você está implantando áreas onde você perdeu o volume. Então, como ele é um implante, você tem que ter cuidado com biossegurança, porque ele também pode infectar, né? Ele também pode promover infecção. E uma infecção 36 vezes pior, o biofilme, do que o biofilme oral, para controlar essa infecção, né? E outra coisa muito interessante, Evelyn, como a gente não pode dissociar a boca da face. Se o paciente, a gente tem na literatura, se o paciente ele não tem a condição periodontal ok, se o paciente não tem condição endodôntica ok, ele pode contaminar o preenchedor. Ele não pode fazer preenchimento. A bactéria ama gel. Isso pode causar uma infecção à distância tardia, tá? Então isso é muito importante. A gente não dissocia. Na verdade, todo dentista é harmonizador oral, né? Mas precisa ser orofacial. Não estou falando que você tem que fazer os procedimentos de face, como eu disse, mas saber indicar, saber o que acontece. Nas próximas lives, eu vou adentrar um pouco mais, que eu quero mostrar, não dá tempo agora, como esse osso vai absorver,
O que vai acontecer com os coxins de gordura e por que tem essas mudanças? O meu objetivo hoje é convencer os nossos espectadores que a harmonização ela é imprescindível e para as pessoas que tinham um preconceito, falar, é dentista esteticista. Não, não é. A harmonização facial ela faz parte do nosso dia a dia, tá? Você pegar, tem artigo de Buser, de 1900 e pouco, falando, né? Ele fala a implantodontia, falando sobre a implantodontia, né? A implantodontia surgiu como a melhor forma de reposição dental, sendo que ela deve reestruturar a boca em harmonia com a face. Então, a face, ela situa tridimensionalmente o sorriso, né? Então, todo o planejamento intraoral deve estar integrado em harmonia com a face. Então, você saber reabilitar a face é um tratamento muito, muito, muito gratificante. Repito, quando os próprios dentistas entenderem o real papel da harmonização, sem exageros, dentro dos nossos limites de atuação, e quando a população entender o que a harmonização orofacial é capaz, vai faltar injetor. É por isso que eu falo que a gente não tem que brigar com médicos sobre reservas de mercado, porque nós temos papéis complementares. Tanto que aqui eu tenho consultório em São Paulo e aqui no Rio. E aqui no Rio a clínica ela é médico-odontológica. Tem dermato aqui também, né? Eu não vou ficar tratando peeling, melasma, não vou fazer isso. Então a gente tem um papel muito maior aí, né? Se a gente usar dos preenchedores, dos volumizadores e dos neuromoduladores, que é a toxina, tem muito serviço e muito trabalho pela frente, principalmente em âmbito hospitalar. Isso muda a vida. Quando a gente reconstitui a face do paciente, a gente reintegra ele socialmente, ele muda o comportamento, né? Quem disse que tratar a parte estética não é também terapêutico, né? O paciente, quando você devolve a estética para ele, ele vive melhor, você interfere com as pessoas que ele convive, com os empregos para os quais ele se aplica, com quem ele vai namorar, com quem ele vai casar, ele começa a ter menos vergonha, ele fica mais vaidoso, muda o comportamento social. Então, todo paciente que ele passa por um procedimento de harmonização orofacial bem feito, a vida dele muda, né? Ele muda para muito melhor. O paciente ele fica apaixonado, até muitas vezes você tem até que frear, fala, olha aqui sua foto do antes e depois, tá bom, é aqui que a gente tem que parar. Né? Então, eu também não sou a favor dos exageros. Você tem que deixar aquela face condizente com a idade. Bem, pessoal, espero ter passado aí minha mensagem. Vamos abrir para perguntas nesse finalzinho. Vou abrir aqui. A professora Simone mandou uma pergunta aqui. Vou ler para a gente aqui. Endo versus HO. Você acha que essas especialidades podem se casar? Por exemplo, indicar um harmonizador caso nós, endodontistas, percebamos algum paciente com apertamento que já trincou um ou mais dentes. Não tenha dúvida, né? Hoje em dia você tem pacientes que a placa, ela não é suficiente. O paciente fratura a placa, ele tem dores orofaciais, então a toxina ela vem como um complemento. Então, pacientes que fraturam dentes. Então, imagina, você faz a endo do paciente, cobrou a endo do paciente, ele vai e fratura o dente. Aí ele vai começar, será que não foi você que fez algum problema, que perfurou meu dente, por isso que ele fraturou? Então, isso começa a gerar perder o vínculo de confiança. Então, sim, ou se eu, harmonizadora facial, orofacial, vejo um dente com lesão endodôntica, eu não vou indicar preenchimento para esse paciente, porque ele vai contaminar meu preenchimento, entendeu? Entendi. Então, isso que é importante. A harmonização, ela conversa com todas as disciplinas, porque, como eu disse, ela é complementar. Ela não age sozinha, né? O harmonizador facial, ele está lascado, se ele é só facial. Tem que ser orofacial, né? Não dá para associar a boca de face. Então, realmente a harmonização facial, ela conversa com as multidisciplinas. Ela é a cerejinha do bolo, ela é o complemento da nossa prática clínica. Excelente, professora, colocação. Tem muitas perguntas aqui. Nosso horário já está avançando. A professora precisa retornar, né? Ela está no consultório. Vai responder quantas perguntas, professora? Mais duas? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo ler aqui. Aprendi demais, o pessoal está agradecendo. Professora, não pretendo ser especialista em HO, mas quem sabe iniciar e me aprofundar. Por onde começo? Excelente. Bem, o que eu acho é o seguinte, você começou por essa live, que já é alguma coisa, já é um norte para você.
Eu acho que o mais importante é você entender as indicações de harmonização orofacial, o que ela pode fazer por você. Eu acho que é importante você indicar. Então, existem bastante aulas, que eu brinco, que são as aulas aperitivos, né? Onde você não é uma aula voltada, como essa, não é uma aula voltada para ensinar você a fazer harmonização, mas para ensinar um diagnóstico. E sempre ler, obviamente, a literatura ela está aí para isso, né? E para quem deseja se aprofundar mesmo, eu não ganho nada com isso, mas eu fui revisora científica. Eu traduzi para o português um livro que ele é a Bíblia do preenchimento e a Bíblia da toxina, que é o Sattler, o Guia Ilustrado de Preenchimento e Toxina. Eu realmente não ganho nada com isso, mas eu indico para que as pessoas se aprofundem um pouquinho mais, né? O Sattler, ele é um guia, ele é uma bíblia para medicina e para odontologia, e eu adequei, junto com outros especialistas, para o português e para a realidade brasileira, com os produtos que temos aqui, com os preenchedores que temos aqui, porque as marcas são diferentes aqui lá fora, na Europa e Estados Unidos. Então, a boa pergunta por onde começar é se aprimorar. O Instagram, ele é muito bacana por isso, né? Ele tem o lado bom do Instagram, é isso. O meu perfil, ele não é um perfil pessoal, ele é um perfil justamente para essas pessoas entenderem as reais indicações, né? Então, isso que é bacana. É você começar a estudar e se integrar e não ter... Sattler, o Jobler está perguntando. Sattler com 2 T's, tá, Jobler? Ele é um guia, e ele é bem bacana, ele tem um lado bem profundo para você começar a estudar aí essa área, tá bom? O livro é o Sattler, é o Guia de Preenchimento. Deixa eu só mostrar a capa. Sim. Eu acho que eu tenho um PDF dela aqui para mostrar. Calma aí. Aqui. Olha, esse aqui, ele tem de toxina botulínica e ele tem de preenchimento, tá? Então, o autor é o Gerard Sattler, com Michael Caine, tá? Então, esse aqui que eu fui revisora científica, né? Então, esse aqui eu acho, o da toxina botulínica, ele é da de livros, a editora que trouxe para o Brasil. E o de preenchimento, ele é da editora Quintessence, tá? É isso. Perfeito. Estou tentando colocar aqui o perfil da senhora para o pessoal seguir, caso... Isso. Muito obrigado, Carla. Ana Underline Cláudia. Depois eu dou comissão para esse pessoal. Então, professora, acho que encerraram as lives. A última pergunta, sim, vou salvar a live. Posso fazer o download e mandar para a professora para ela ficar à vontade de publicar nas redes dela. Gente, eu vou fazer um pedido para quem puder. O meu Instagram é o Ana Underline Cláudia Underline Carbone. Ou Odonto Dicas Acadêmicos, printar a nossa live e marcar, porque essa é a propaganda da gente, né? Divulgar conhecimento. Eu costumo dizer em todas as minhas aulas que hoje eu não vivo de aulas, né? Eu vivo de consultório. Meu consultório ele é muito importante. Eu acredito que o professor ele tem que ter o bumbum no mocho, né? Ele tem que mostrar que veio. O que ele prega, ele tem que fazer. Não adianta só viajar o mundo inteiro só dando aula e não executar. Então não adianta. Exato. Né? Então, isso que é o importante. Então, peço para que marquem lá a gente, que já printou e já marcou. E é isso aí, pessoal. O que precisarem de mim, estou à disposição. Estou muito contente que essa é a minha primeira live. Até então, eu estava mais introspectiva, estava estudando também, que eu gosto muito de estudar. Na verdade, o isolamento não mudou nada a minha vida, porque eu sou bastante isolada, eu gosto de isolamento. Então, eu fiquei estudando bastante esses dias. Mas estou muito contente aí de participar dessa live, Evelyn. Parabéns por essa iniciativa. Espero ter ajudado e mudado a concepção de muitos aí. Inclusive a minha. Já entendi que é essencial a harmonização agora nos meus procedimentos. Ela é essencial e mais do que tudo. Para o recém-formado, não caia nessa de fazer só harmonização de face. Isso não existe, né? Para você fazer harmonização orofacial, você tem que ter um background, você tem que saber das multidisciplinas de pério, de endo, de prótese. É como você tem um consultório. Quando você tem um consultório, você tem que saber indicar. Então, tem que saber de tudo. E pode começar a estudar a parte de harmonização facial, mas não abra um consultório com uma maca só, entendeu? Se atenha também a ambos, a parte oral e facial, não separado, né? Então, isso é o meu conselho. Última pergunta, professora. Tem curso de HOF em São Paulo? Meus cursos, eles são em São Paulo, em Recife, que é da Renata Simões, que administra em Recife. Eu tenho em Porto Alegre, que é na Paula Vidal, a Paulinha Vidal, na Paula não, a Paulinha Vidal. Tem em Juazeiro do Norte, na CISO Study, que é uma escola excelente. E São Paulo é no Box São Paulo,
que é a minha casa lá na Dr. Vai Laércio cair. Vasconcelos. Tá bom, gente? Beijo. Beijo pra Carla, beijo pra todo mundo. Beijo pra todos que Muito assistiram. obrigada, tá, Obrigada. professora? Obrigada, Evelyn. Volte Tchau. quando puder. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Beijo, Simone. Ela canta na próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tá falando alto.